paz do Senhor, gente, estamos juntos mais uma vez, mais um devocional para abençoar o nosso dia. E se deixe sempre ser abençoado pela palavra de Deus. Não há nada melhor do que nós começarmos o nosso dia com esses devocionais aqui às 9 da manhã, falando da palavra de Deus e melhorando o nosso dia através dela, né? Hoje nós vamos prosseguir aqui com os versículos que vocês me enviaram. Hoje eu vou estar fazendo, né, juntamente com vocês, o devocional do versículo enviado pela Beatriz Silva 0. É o arroba dela lá no Instagram. E ela mandou para nós uma sugestão de um versículo abençoado e hoje nós vamos meditar juntos. O versículo que ela mandou para nós se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 3. E é nele que nós vamos meditar hoje. Amém? Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Gente, que versículo maravilhoso que ela nos sugeriu e nos mandou. Aqui está retratando essa palavra maravilhosa o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido da salvação. Muitas pessoas, nós sabemos, que se levantam para falar da palavra, muitos se levantam para falar da Bíblia, muitos estudam acerca disso, muitos se aprofundam no conhecimento humano para aprender mais acerca das Escrituras. Mas no meu consentimento, eu acho que o maior conhecimento, não invalidando nenhum conhecimento humano, por exemplo, livros, estudos teológicos de forma alguma, mas na minha opinião, maior fonte de conhecimento para nós. Você quer aprender a ler a Bíblia, você quer aprender a ter a interpretação? Conversa com o autor da Bíblia, conversa com o Espírito Santo. Muitas pessoas já me perguntaram: Ruth, você tem desejo de fazer um curso teológico? Você tem desejo de se aprofundar em algum conhecimento, alguma área de conhecimento bíblico? E eu falo que na realidade eu nunca despertei esse desejo, porque desde sempre, desde que comecei a ler a Bíblia e ser assídua na leitura da palavra, eu sempre oro e peço: Espírito Santo, o que quer dizer? O que o Senhor está falando comigo? Então o Evangelho, o que eu quero dizer para vocês com isso? O Evangelho é muito simples. O Evangelho, ele não requer grandes feitos, grandes informações a serem passadas para nós. O Evangelho é simples. Ele às vezes é complicado pelas pessoas, mas ele é relativamente simples. O Evangelho se resume no que está escrito nesse versículo que a Beatriz nos enviou. A vida eterna é esta. No que se resume o Evangelho? O Evangelho se resume naquele versículo que nós mesmos já fizemos um devocional aqui, citamos alguns dias atrás, que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu único Filho. E Jesus veio para nos dar a vida eterna. Este é o Evangelho. Nós sabemos que a Bíblia nos faz muitas promessas. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos promete coisas maravilhosas e temos, sim, versículos de motivação, palavras que nos animam e que fortalecem o nosso dia a dia. Mas qual que é a maior promessa da vida do crente? É saber que Deus enviou seu Filho, Jesus veio, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a maior promessa nossa. Isso é o que nós almejamos com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. Ah, mas Jesus não pode voltar ainda não, porque eu ainda pago aluguel. Ah, Jesus não pode voltar ainda não, porque eu ainda não casei. Jesus não pode voltar ainda não, porque eu ainda estou andando de ônibus e ainda não comprei meu carro. Jesus não pode voltar, porque eu ainda estou no emprego mais ou menos. Irmãos, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus nos prospera. Mas todas essas coisas de fato são secundárias. São coisas que ficam ali de lado, como diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. São as demais coisas. O reino de Deus e a sua justiça é o que vem em primeiro lugar. Então nós às vezes vemos muitas palavras de prosperidade, muitas palavras que incentivam as pessoas a ter fé, conquistar o milagre. Poucas palavras falando do Evangelho, simples como é. Poucas palavras manifestando o amor de Cristo e a sua vinda para morrer pela humanidade. Cá entre nós, meus irmãos, fácil é ganhar pessoas
prometendo a elas bênçãos, prometendo a elas chaves, prometendo a elas casas e dinheiro. Fácil é ganhar essas pessoas, mas o evangelho não é isto. As bênçãos do Senhor são o quê? Ruth, mas Deus abençoa? Abençoa. As bênçãos são a consequência da fidelidade a Deus. Você lembra dos discípulos de Jesus? Eles perguntam, mestre, nós deixamos tudo por amor do Senhor. Nós deixamos de lado tudo que tínhamos, escolhemos servir ao Senhor. E Jesus fala, nenhum daquele que escolher por mim, nenhum daquele que escolher fazer a minha vontade deixará de ser recompensado, tanto nessa vida quanto na vida eterna. Mas abençoados seremos quando nós compreendermos o verdadeiro sentido do evangelho, que é falado aqui de forma tão simples nesse versículo, que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E por que é tão importante a pessoa reconhecer a Cristo? Às vezes a pessoa fala, mas eu sou uma pessoa de fé. Mas eu acredito em Deus. Que isso, que eu tenho um pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Se eu creio em Cristo, se eu olho para a palavra e verdadeiramente creio que Ele veio, morreu, ressuscitou dos mortos e voltará, eu tenho que fazer da palavra dele a minha conduta. Eu tenho que olhar para a palavra e quero praticar esta palavra e quero obedecer. O evangelho é sobre obediência. O evangelho é sobre bênçãos, mas é sobre bênçãos para obedientes. O evangelho é sobre isso. Então não adianta de nada a gente chegar aqui e ficar prometendo isso, prometendo aquilo. O evangelho não se resume nos bens terrenos. O evangelho não se resume nas coisas passageiras. O evangelho é sobre isso aqui que nós estamos lendo. É sobre a fé no Filho de Deus que morreu, ressuscitou e voltará para buscar uma igreja que verdadeiramente crê nele. Uma igreja que verdadeiramente se porta como tal, um povo separado, santo, puro diante de Deus. Então esse é o evangelho que nós precisamos viver. Essa é a palavra que tem que estar cravada no nosso coração. Quer ser abençoado, quer ser cuidado por Deus, quer verdadeiramente herdar o céu e morar lá naquele grande dia quando Jesus voltar, seja obediente a essa palavra. Faça por onde? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, como diz a palavra. Invoque enquanto Ele está perto. Gaste os seus dias. O melhor, doe os seus dias ao Senhor e a este verdadeiro evangelho. E se você tem se mantido fiel, se você tem buscado agradar o Senhor, saiba, Ele tem bênçãos para a sua vida, Ele tem bênçãos para a minha vida, porque essa é a promessa de Deus para nós. Bênçãos virão como consequência da nossa fidelidade a Deus. Então o evangelho é isso, precisamos crer e obedecer a este Deus todos os dias da nossa vida, amém? Vamos orar? Eu achei essa palavra maravilhosa, gente, um texto tão simples e uma palavra tão forte que muda por completo nossas vidas. Isso é Bíblia. Isso é Evangelho de Cristo. Não é complicado, não precisa de enfeites, não precisa de muitas elaborações. Só precisa da inspiração divina e essa palavra alimenta a nossa alma e aquece o nosso coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra que trouxe grande significado, trouxe grande ensino ao nosso coração neste dia de hoje. Te louvamos e te agradecemos por tua bondade e por teu maravilhoso amor para com as nossas vidas, Senhor. Que nós verdadeiramente venhamos compreender e viver esta palavra, este evangelho, porque este verdadeiramente é o desejo do Senhor para com a sua igreja. Que nós venhamos crer nesta palavra e que nós venhamos crer no Filho de Deus e obedecer os seus mandamentos. Que nós possamos ser, Senhor, todo dia diferenciados deste mundo, diferenciados das coisas que vêm lá de fora. Que nós verdadeiramente possamos ser luz e sal nessa terra. É isso que eu te peço e te agradeço neste dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia, tenha um dia repleto de bênção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta aí no botãozinho de se inscrever, deixa o seu like, eu vou ficar muito feliz de saber que você gostou desse vídeo, tá bom? Deixa um comentário se você quiser sugerir seu versículo, fica à vontade para fazer isso.
É sempre maravilhoso estar na companhia de vocês. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com um amigo. Manda para os seus contatos do WhatsApp. Incentive outras pessoas a tirar momentos com Deus. Às vezes a gente compartilha tanta coisa que não traz edificação alguma pela internet. Então compartilhe esse devocional e abençoe outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada pela sua companhia.